Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. O tema de hoje eu adoro. Bom, primeiro porque ele envolve, nós vamos falar sobre engenharia pedagógica, né, que é um termo meio desconhecido aí da área, mas a gente vai falar sobre ele porque eu acho muito interessante o quanto a gente precisa melhorar os termos que a gente usa para evitar mal entendido, né? Porque cada um chama a mesma coisa de nomes diferentes ou usa um nome para falar de coisas diferentes e aí gera uma confusão e a gente não sabe mais se o que a gente faz é uma coisa ou é outra, né? Então eu acho que definir isso é muito importante. Então a gente vai entender um pouco melhor sobre esse termo, o que ele é e o que a gente faz na engenharia pedagógica. Vamos lá. Eu resolvi fazer esse vídeo porque um dia desses no meu Instagram eu abri uma caixa de perguntas e ela tinha o seguinte título: O que você quer saber sobre design de cursos? Pergunte qualquer coisa. E a primeira pergunta que eu abri me chamou muito a atenção e eu vi essa necessidade, porque ela perguntava o que é design de um curso? Ou seja, eu queria que as pessoas colocassem suas dúvidas sobre design e a primeira dúvida era não sei o que é um design de um curso. Então eu decidi fazer esse vídeo para a gente tirar essas dúvidas e entender melhor o que é desenho instrucional. Muitos profissionais trabalham na área de engenharia pedagógica e nem sabem que trabalham. E é por isso que a gente vai saber. Mas então, afinal de contas, qual que é a diferença entre design instrucional e engenharia pedagógica? Você sabe? Bom, primeiro a gente vai falar sobre os termos, as diferenças de nomenclatura, quais são as semelhanças, qual que é a utilização, quais são os processos envolvidos, e aí depois a gente vai ver na prática o que seria então a engenharia pedagógica ou o design instrucional. Existe um termo em francês, que eu não sei falar francês, então vai sair todo lascado, mas vocês vão entender. O termo é esse, engenharia pédagogique. Seja lá como se pronuncia isso, mas está escrito aí na tela para te facilitar. E a versão em inglês desse termo é Instructional Design. E por último, nós temos a nossa versão brasileira, que é Desenho Instrucional. Só que ainda nós temos um outro detalhe. Sabe aquela nossa polêmica? Eu uso o termo em inglês, eu estou falando job, budget, não sei o quê. E aí nós temos a questão que a gente está acostumado a falar sobre esse cargo como design instrucional mesmo aqui no Brasil, tá? Mas aqui no Brasil seria desenho instrucional e o profissional é o desenhista instrucional, tá bom? E essa é só para entender como que a nomenclatura, dependendo da língua, muda e aí gera algumas dúvidas na gente do que se eles são a mesma coisa, não são a mesma coisa, não é verdade? Mas afinal, existe diferença ou é tudo a mesma coisa? O processo é tudo igual, o serviço é o mesmo, só muda o nome. O que você acha? Vamos um pouquinho mais adiante, né? Vamos entrar um pouquinho mais. Recorrendo ao nosso amigo dicionário, eu fui lá num tradicional e procurei a palavra engenharia. Vamos ver o que trouxe de retorno para a gente. Substantivo feminino, ciência, técnica e arte da construção de obras de grande porte mediante a aplicação de princípios matemáticos e das ciências físicas. Então, engenharia pedagógica já não faz muito sentido, porque a gente não está falando de grandes obras, muito menos envolvendo questões matemáticas ou questões físicas. Ou seja, a gente para pensar que isso deveria ser algo totalmente voltado para a área de exatas, quando falamos de engenharia. Mas a gente vai vendo outros dicionários e aí eu encontrei esse daqui, por exemplo, ele traz algumas definições específicas sobre engenharia. Pode ser arte de aplicar os conhecimentos científicos à invenção, aperfeiçoamento ou utilização de técnica industrial em todas as suas determinações, ciência ou arte de construções civis, militares e navais, a classe dos engenheiros, corpo do exército que compreende unidades de engenheiros e sapadores. E por fim, olha só que interessante, concepção e execução de algo por alguém dotado de talento, engenho e habilidade. Alguns estilistas apresentaram trajes de uma insólita engenharia.
Então, de acordo com essa última definição, a engenharia passa a ter um trabalho e uma amplitude que nos permite entender que é a aplicação de um talento, que pode ser uma habilidade, ou seja, um engenho, ou seja, como que eu aplico alguma coisa, como que eu utilizo coisas e aplico esse talento, esse conhecimento e transformo em outras coisas. E se a gente coloca isso no próprio Google, olha só, aplicação de métodos científicos ou empíricos à utilização dos recursos da natureza em benefício do ser humano. Bom, então a gente chega num ponto importante aqui da nossa pesquisa. Existe alguma coisa comum entre a engenharia e o design instrucional? Existe ou não existe? Para isso, dia desse até eu publiquei um post falando sobre as obras dela. A Andrea Filato, ela é uma grande especialista de EAD aqui no Brasil, então eu trouxe a definição dela, tá? Então eu trouxe aqui, se vocês me permitem, eu vou ler a definição que ela traz sobre desenho instrucional, tá? Ela fala que é a ação intencional e sistemática de ensino que envolve o planejamento, desenvolvimento e utilização de métodos, técnicas, atividades, materiais, eventos e produtos educacionais em situações didáticas específicas, a fim de facilitar a aprendizagem humana a partir de princípios de aprendizagem e instrução conhecidos. Então, pensando sobre esse ponto de vista, a nomenclatura francesa ela está muito ligada a essa questão da engenharia, do processo, da utilização de habilidades, ferramentas e talentos para a construção do processo de ensino e aprendizagem. Eu gosto mais do termo design instrucional ou desenho instrucional, não pela questão da engenharia, mas pela questão da pedagogia, tá? Porque a pedagogia remete a algo muito mais profundo, né, então assim, eu preciso ser pedagogo para executar. E também é uma questão de que, existe a pedagogia que é o ensino para crianças, existe a andragogia que é o estudo para adulto, e aí a gente começa a entrar numa seara que eu acho que não vem ao caso. Então, quando a gente usa o termo desenho instrucional, eu acho que ele é um termo mais objetivo para as nossas necessidades e para o que um profissional de desenho instrucional faz na prática e na realidade, né? Então eu gosto muito desse termo por causa disso. Então design instrucional, ele faz isso, ele desenha cursos. Vamos pensar assim, um curso tem ele tem um grande objetivo e ele tem várias pessoas interessadas. Ele tem a escola, o aluno, a sociedade, o mercado. Então tudo isso está envolvido na criação de um curso. E aí, então, existem as necessidades desse aluno que a gente pode suprir oferecendo esse curso para ele, e nós temos também uma questão de mercado. Esse curso é vendável, as pessoas vão comprar, as pessoas vão gostar, ele vai ser bem aceito. Então, é um problema complexo. Então, assim, você consegue imaginar o tamanho dessa bucha e o tanto de coisa que a gente tem envolvido no processo? Então, o DI, né, que é o que, como a gente já abrevia, o desenhista instrucional ou designer instrucional, ele é o profissional que ele entende um pouco de cada coisa, né? Então, ele entende o que o pessoal de TI consegue ou não fazer, quais são as limitações, as possibilidades. Ele trabalha, então, dentro de um orçamento, ele recebe um orçamento para fazer aquele projeto, então ele sabe o que pedir dos especialistas, dos professores, ele sabe como adequar isso da melhor forma, sabe quais são as possibilidades dentro do sistema que a instituição oferece, ele sabe o que pode ser mais tempo de vídeo, menos tempo de vídeo, o que vai compor. Então ele cria um esqueleto para aquele curso, ele faz um desenho. Então a gente começa com cada conteúdo vai ter mais ou menos 5 páginas, então com um vídeo, um podcast, um material de apoio, uma atividade participativa, encerra com fórum. Então quer dizer, ele cria todo o desenho de um curso e depois vai aplicando esses conteúdos desses professores num formato mais ou menos definido e pré-estabelecido, dependendo do projeto, de como as coisas estão sendo desenvolvidas. O primeiro passo é conhecer. Tá, mas aí, então, o que o desenho instrucional faz? O que a gente faz a partir de uma demanda? A gente adequa o orçamento, as possibilidades ao prazo e começa a trabalhar, botar a mão na massa. O primeiro passo é entender melhor
quem que é o nosso público, ou seja, quem é o nosso aluno. E isso envolve características de diversas naturezas. A primeira coisa é entender um pouco do comportamento dele. Ele vai assistir esse curso do celular, de um tablet, de um desktop. Ele tem internet boa em casa, ele tem acesso fácil. Ele vai acessar isso nos horários de almoço, ele vai assistir isso nos finais de semana, nos horários de folga. Faz parte da carga horária, tipo, a minha empresa está comprando esse curso e ele vai assistir durante o horário de trabalho dele. Vai ter interação com outros colegas, então tudo isso é muito importante, porque se você descobre então que esse seu aluno vai estudar dentro de um ônibus no caminho de volta, você vai colocar um conteúdo em mais textos com letras miúdas, você vai colocar atividades mais interativas, como que você vai disponibilizar o conteúdo sabendo que ele tem aquele comportamento ao assistir esse curso. Então, são detalhes que parecem que não são importantes, mas fazem toda a diferença. Inclusive com o design, você vai passar isso para o pessoal da arte, eles vão fazer mais no formato do celular, vai ser mais num outro formato, faz toda a diferença. O próximo passo é pensar o que precisa ser feito para organizar o curso. Então, como que esse curso vai ser organizado para o aluno? E para isso eu faço uma pergunta que é muito importante. Qual que é o conteúdo que eu preciso ter nesse curso para cumprir o seu objetivo? Porque depois eu faço uma lista de tópicos que são necessários ser abordados para que o aluno cumpra, para que o aluno, né, atinja o seu objetivo ao final do curso. E um detalhe interessante é que todas as vezes a gente se assusta, porque a gente começa a colocar um monte de tópicos e depois a gente olha e fala, mas esse curso vai ficar insuportavelmente gigante, vai ficar inassistível e tal. E é aí que mora o problema, porque é um exercício de colocar todos os tópicos e depois sair eliminando os que não fazem tanta diferença assim, né? Então, é uma questão de fazer uma peneira, um filtro para decidir o que vai realmente fazer parte do curso, para não bombardear o aluno com um monte de informação só porque eu quero falar. Ah não, é importante ele saber, é importante ele saber, mas para este curso, para esse objetivo, o que realmente importa? E aí a gente entra na parte mais delicada, que é a definição de carga horária. E a nossa pergunta que todo mundo faz e que eu mais recebo é: como calcular a carga horária? Não é que ninguém saiba, tá? Mas não existe uma fórmula de cálculo de carga horária, porque cada curso depende de uma série de fatores para que essa carga seja calculada. Eu fiz uma arte para te mostrar como que esse raciocínio funciona, como é que isso vai funcionar. É uma relação meio de regra de 3, tá? Então, ó, a gente falou até agora da quantidade de conteúdo. Então, de forma bem simples, quanto mais conteúdo, mais tempo o meu curso vai ter, certo? Teoricamente, sim, e é por isso que definir o conteúdo é tão importante. Então, porque além de saber quais são os objetivos do curso e tal, ele ainda me ajuda a saber quanto tempo ele vai ter. A ordem natural, então, seria definir o conteúdo, depois detalhar os tópicos, atribuir o tempo de vídeo, o tempo de leitura, então, para chegar na carga horária. Então, de vídeo eu vou ter 50 minutos, de leitura o meu aluno vai passar 1 hora lendo, de atividade ele vai passar 2 horas fazendo, então aí eu somo tudo e eu tenho a minha carga horária. Seria mais fácil, só que é mais difícil. Vou explicar. Eu não adicionei aqui uma variável que pode mudar tudo, que é o tempo que o aluno tem para consumir o conteúdo, tanto em termos de prazo quanto em disponibilidade de acesso. Por exemplo, se você está fazendo um curso preparatório para o exame da OAB, tem uma data, a prova tem uma data, ou seja, todo o conteúdo que você vai disponibilizar, o aluno vai ter que ter acessado até o dia da prova, ou até um dia antes se eu contar a revisão, ou até um mês antes se eu contar que ele vai passar um tempo revisando. Então, eu não tenho uma data de prova, por exemplo, mas eu estou fazendo um curso que o aluno tem que assistir em 3 meses, em 4 meses, em 5 meses. Então, não adianta nada fazer uma carga horária que vai demorar um tempo X para ser consumida, se ele tem menos tempo para assistir. Ele não vai dar conta de assistir todo o conteúdo. Então é importante ter esse equilíbrio, esse balanço na quantidade de horas que o seu curso vai ter. No meu ponto de vista, uma boa carga horária ela depende de 3 eixos, vamos dizer assim. Primeiro, da carga horária em si.
do conteúdo que eu vou colocar e do modo de consumo, tá? Então, é como se fosse um equalizador, tá? Então, ó, se o seu público tem menos de tempo disponível e gosta mais de ler, então nós vamos ter um curso com mais conteúdo escrito e que ele vai ter uma carga horária um pouco maior. Se ao criar o curso dessa forma, a carga horária for descabida para o prazo de conclusão, você vai ter que mexer no conteúdo, então ou você vai ter que tirar algum tópico para reduzir essa carga horária, ou você vai ter que pensar de uma outra forma. Ou seja, em vez dele ler 20 páginas em 2 horas, ele pode ouvir um podcast de 15 minutos com o mesmo conteúdo. Bom, então é uma questão de se pensar. Eu substituo o tempo de leitura de 2 horas por um tempo de consumo de 15 minutos que ele vai estar ouvindo no podcast. Percebe como você começa a equilibrar as coisas e os elementos do curso para chegar numa carga horária melhor? Então eu acho que agora, depois que você viu esses desenhos e pensou dessa forma, fica mais fácil da gente entender por que existe o termo engenharia, né? Porque existe todo um processo envolvido e toda uma série de habilidades que constroem um bom curso com uma boa distribuição de carga horária, uma boa escolha de conteúdo e a medida precisa ser adequada para que o aluno tenha uma boa experiência. E aí, por fim, nós também temos uma questão importante que é, além de lidar com todas essas questões, o designer institucional ainda vai ter que ver se tudo isso encaixa no orçamento e quanto tempo ele tem para produzir. Porque se ele tiver que produzir 2 horas de vídeo, 3 horas de vídeo, 4 horas de vídeo, quanto tempo ele tem para entregar? Mandar isso para uma produtora para gravar, para voltar, para organizar? Então, às vezes, o projeto nem permite tanto isso. Então, também temos questões aí administrativas e orçamentárias para checar e pensar na hora do desenho de um curso. Mas o meu objetivo aqui não foi te assustar, foi só trazer essa questão para a gente entender então por que existem essas diferenças de termo, mas que no final é tudo a mesma coisa. O designer instrucional está aqui para transformar esse conteúdo de algo físico, escrito, estático, numa experiência legal, num curso que o aluno goste de fazer, com uma carga horária que seja precisa, que ele não tenha que estudar além da conta para chegar no mesmo objetivo. Então eu queria que você comentasse aqui se você se considera um engenheiro pedagógico, um designer instrucional ou nenhum dos dois agora que você estava entendendo. Comenta aqui, fala o que você gostou e o que você acha sobre esse assunto e até o próximo vídeo.